Olá, meus irmãos, boa noite. Vamos aqui para mais um vídeo, né, sobre a Bíblia. Espero que todos vocês estejam bem na presença do Senhor. E hoje o vídeo eu acho que é interessante mais para os jovens, né, que gostam muito, né, de jogar videogame, jogos. E às vezes a pessoa fica sem saber, né, se um cristão pode jogar videogame, esses jogos aí, certo, meus irmãos? Então, o título do vídeo vai ser: Sou cristão, posso jogar videogame? E aí, meus irmãos? Então vamos saber o que a Bíblia fala, se a Bíblia proíbe, vamos ver aí, né? Então, meus irmãos, começando, a Bíblia nos dá orientação, certo? A Bíblia nos dá orientação sobre como decidir. Não, a Bíblia não fala de videogame porque foi inventado no século XX. Então, videogame, né, é mais novo, é do século XX, né? Então, antigamente não tinha negócio de videogame, não tinha negócio de jogo, certo, meus irmãos? Oi, mas a Bíblia tem alguns conselhos que podemos aplicar aos videogames, tanto aos videogames, quando eu falo videogame, é para jogos também, certo? Evitar extremo, não é bom proibir completamente, né? Você pode, claro, que jogar, qualquer jogo que você quer jogar, você pode jogar, mas calma aí, meus irmãos. Em Colossenses capítulo 2, versículo 20 ao 21, olha, fala lá, né? Nem jogar sem limites também, né? Também é bom ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, certo, meus irmãos? Esses dois versículos para que nós possamos olhar, né? Colossenses capítulo 2, versículo 20 ao 21, certo, meus irmãos? E o que acontece? Assim, a Bíblia não proíbe, né, de nós jogar videogame, de nós jogar os jogos, certo? A Bíblia não proíbe isso, certo, meus irmãos? Mas a Bíblia, como eu falei, dá orientações, né? Que nós temos um tempo, né, precioso, e nosso tempo tem que ser também destinado a Deus, certo, meus irmãos? Tem um tempo para Deus, né? De preferência tem um tempo maior com Deus, certo, meus irmãos? Então, por exemplo, você é cristão, né, certo? Aí você quer jogar, meus irmãos, você pode jogar. O problema é se você, né, não tiver autocontrole na hora que você estiver jogando. Por exemplo, você começa a jogar de manhã, só para de noite. E aí, o tempo para as outras coisas deixou de lado. Aí às vezes você vai jogar, aí esquece de ler a Bíblia, esquece de orar, esquece de fazer tantas as coisas, meus irmãos. Entendeu? E isso não pode acontecer. Então, jogar com limite é isso. É você destinar um tempo para isso, certo? Ah, vou jogar uma horinha aqui, certo? Pronto, jogou uma hora, pronto, sai, vai fazer outra coisa, coisas que vão aproximar você de Deus. Porque se você ficar só jogando, você vai viciar e vai acabar se desviando, né? Não vai querer mais orar, você não vai querer mais se examinar a Bíblia, você não vai querer mais pregar o Evangelho. Isso é muito ruim, isso é muito ruim, meus irmãos, certo? Eu vou dar uma olhada aqui numa coisa que eu queria dizer para vocês, certo, meus irmãos? Outra coisa, não se vicie em jogo nenhum. A pior coisa é você viciar em jogo. Eu já fui viciado em jogos, meus irmãos, né? Hoje não tanto, né? Às vezes eu jogo, né? Então, às vezes que eu jogo um jogo ali ou outro, né? Mas antigamente eu era muito viciado em jogo, meu irmão. Então é muito ruim, né? Aquilo ali vai consumindo sua mente, consumindo quanto mais você consome, mais você quer, e isso acaba aqui, né, ficando ruim para você, né? Porque aí você vai deixando as outras coisas de lado, né? E também você jogar o dia todo, né? Como é que vai ficar a sua vida espiritual, hein, meus irmãos? Se você não ora, se não examina a Bíblia, se não prega o Evangelho, também é uma coisa complicada. Se você nota que está passando muitas horas jogando e isto está afetando os seus outros compromissos, então pare de jogar. Se você não consegue parar sozinho, é bom procurar ajuda, né? Procurar alguém para te ajudar, né? Para te aconselhar, né? Fazer o melhor, certo, mas porque passar muito tempo nos jogos complica, né, sua vida, né, meus irmãos? Porque você vai deixar de fazer os seus afazeres, você vai deixar de, né, tá orando, você vai deixar de estar pregando o Evangelho, e isso não pode acontecer, meus irmãos, certo? Então é bom também evitar, né, videogames muito maus, né, ou jogos muito maus, né? Então evite jogos maus, certo, meus irmãos, que praticam muita maldade, certo? Então é isso, meus irmãos, né? Eu sou cristão, posso jogar videogame ou jogos, né? Pode, mas, né, tudo tem o seu tempo, né? Você destina um tempo para jogar um pouquinho,
aí depois no outro dia você joga mais um pouquinho, né? Mas destine mais tempo a Deus, entendeu? Pregando o evangelho, orando e também examinando a Bíblia. Então, destine tempo para coisas que vão te aproximar de Deus, certo, meus irmãos? Eu aconselho também você jogar jogos bíblicos, né? Que vai te aproximar de Deus, isso também é bom, certo, meus irmãos? Jogos bíblicos, eu jogo também jogos bíblicos, certo? E, como eu falei, evite jogos maus, que praticam muita maldade, certo, meus irmãos? É isso, né? Então, em nenhum momento a Bíblia proíbe, mas a Bíblia nos dá orientação, porque o que nós tem que estar mais focado é a nossa salvação, meus irmãos, certo? O que nós temos que estar mais focado é a salvação e não o jogo. Você não é para ficar focado em jogo, é para você focar na sua salvação, certo, meus irmãos? E se nós não vigiar, nós estamos perdidos e vamos para o inferno. Você não quer ir para o inferno, então se você quer ir para o céu, vamos vigiar, né? E consequentemente, nós vigiando, orando, examinando a Bíblia, pregando o Evangelho, amando o próximo, nós vamos para o céu, né? E aí nós garante, né, a nossa salvação. Então, o nosso maior tesouro, né, é a nossa salvação, certo, meus irmãos? Está ao lado do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo. Fui.